Olá, meu nome é Kim Damasceno, trabalho no jurídico da CNM e sou responsável pela área de vereadores. E na roda de conhecimento de hoje nós vamos tratar especificamente sobre as câmaras municipais. Ao longo do ano, no decorrer do ano, nós vamos tratar sobre os assuntos mais específicos, sobre vereadores, legislação municipal, lei orgânica e outros assuntos inerentes às câmaras e municípios. Bem, em relação às câmaras, a gente vai começar com os conceitos básicos que possivelmente e obviamente todos os vereadores já devem saber, prefeitos também, funcionários das câmaras e funcionários das prefeituras. A Câmara Municipal, ela compõe o poder legislativo, ela é independente, autônoma e possui atribuições definidas de acordo com a lei número 6.448 de 77. Mais especificamente sobre as câmaras, vocês podem encontrar entre os artigos 17 e 27. Dentro deles fala-se bastante sobre o funcionamento da Câmara, questões relacionadas aos vereadores como requisitos de elegibilidade, inexigibilidade, etc. Além de outros casos também, como por exemplo os órgãos que compõem as câmaras, que nós vamos falar ao longo da roda de conhecimento de hoje. Como por exemplo, bancadas, líderes, plenário, mesa diretora e outros assuntos afins. Bem, de qualquer forma, iniciando, a Câmara tem que ter sede, podendo ser no prédio da Prefeitura ou até em um prédio distinto, onde ocorre a realização das sessões legislativas e demais práticas dos seus atos. Bem, quanto à composição especificamente, a composição ela é regida pela Constituição Federal de 88, mais especificamente no artigo 29, inciso 4º. Lá, a gente vai conseguir entender exatamente como funciona a cota de vereadores para cada município, de acordo com o coeficiente populacional. Por exemplo, o mínimo são 9 vereadores e o máximo 55 vereadores por Câmara. No próximo slide que vocês vão acompanhar, tem essa tabela, tá? Por exemplo, são 9 vereadores até 15 mil habitantes no município, o que normalmente é a regra, porque são muitos municípios até 15 mil, a gente sabe que a maioria vai até 50 mil no Brasil, então de 30 a 50 mil são 13 vereadores por casa legislativa, e acima de 50 mil aí são 15 vereadores e sucessivamente a gente vai subindo de 2 em 2, 9, 11, 13, etc., até a gente chegar no máximo 55 vereadores, que são para municípios com 8 milhões ou mais habitantes. Bem, em relação à legislatura do município, de 4 em 4 anos as câmaras de vereadores se renovam através do voto popular, como todo mundo já sabe, e esse período de duração de cada câmara, ela corresponde à duração do mandato dos vereadores. O mandato é a legislatura, assim como a gente vê na Câmara dos Deputados, no Senado Federal, não, que é um pouco diferente, são 8 anos, né? Mas na Câmara dos Deputados, nas Assembleias Legislativas também. A legislatura é o período da atividade da Câmara, né? Ela compreende o período da posse do vereador até o término do mandato, que são 4 anos apenas. Bem, já que a gente já entendeu como funciona a composição da Câmara e que o Constituinte ele organizou o número de integrantes de acordo de cada Câmara de forma proporcional e progressiva, de acordo com a população do município, a gente vai tentar entender agora como funciona a legislatura. Tá? De 4 em 4 anos, as câmaras de vereadores elas se renovam através do voto popular e esse período de duração de cada Câmara corresponde à duração do mandato dos vereadores. Assim como os deputados federais, eles podem se reeleger sempre ao fim do seu mandato. Dentro da legislatura e da sessão legislativa, existem os períodos legislativos. Os períodos legislativos são sessões que se dividem em períodos e datas de início e término e são normalmente fixadas pela lei orgânica. A lei orgânica, futuramente, a gente deve fazer alguma roda do conhecimento ou hangouts ao vivo, abrindo pergunta para vocês, para a gente entender a construção da lei orgânica, entender o porquê que ela rege e fixa o município ao longo dos mandatos e, enfim. Bem, vale lembrar que, em regra, todos os projetos que não sejam de iniciativa do Executivo são arquivados ao término da legislatura. Então, assim,
terminou a legislatura, o período de 4 anos, a proposição ela é arquivada. Tá? Então, caso exista o interesse de que ela volte a entrar em tramitação, tem que ter iniciativa de algum dos vereadores, enfim. E o exercício do mandato do vereador começa com a posse e o compromisso quando da instalação da legislatura realizada em sessão solene. Falando em posse de vereadores, a gente vai falar agora da instalação até a reunião dos vereadores. Tá? Sempre que as eleições municipais ocorrem e são eleitos novos vereadores, assim como os prefeitos, vice-prefeitos, a posse é o início dos trabalhos. Tá? A posse normalmente ela ocorre no primeiro dia de janeiro, tá, do ano seguinte ao da eleição. E após a sessão solene da Câmara Municipal é feita a escolha da mesa da Câmara. A mesa da Câmara, nós vamos falar adiante, nada mais é do que como se fosse a diretoria daquela turma, daquela Câmara. São as pessoas que vão cuidar da aplicação do regimento interno, vão cuidar administrativamente, vão cuidar a respeito das sessões plenárias, etc. Normalmente é composta de presidente, vice-presidente e de um secretário. Vai depender muito do tamanho da Câmara, do tamanho, da quantidade de vereadores, né? Ainda mais quando a gente tem uma Câmara de 9 vereadores somente. Bem, então é feita a escolha da mesa da Câmara e a fixação de data no regimento interno para que futuramente os trabalhos sejam reiniciados. Tá? Com relação a isso, vocês podem ler o artigo 9º da Lei 6.448 de 77, que é a mesma lei que eu estou aqui, né? A mesma lei que rege as câmaras do artigo 17 ao 27. Tá? Com relação ao regimento interno, o regimento interno é um instrumento que apresenta um conjunto de normas, de regras, que são estabelecidas e são aplicadas e regulamentam a organização e o funcionamento de cada Câmara. Tá? Assim como tem o regimento interno da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, as câmaras também vão ter os seus regimentos. Bem, o regimento interno em si ele é um ato normativo de competência exclusiva da Câmara, tá? E jamais, em hipótese alguma, ele poderá sofrer interferência assim, do Estado ou até do próprio prefeito mesmo, interferência externa. Tá? É preciso que os vereadores também se atentem aos períodos de recesso da Câmara, períodos de trabalho e de recesso. Normalmente os períodos de recesso são junho e julho no primeiro, ali encerrando o primeiro semestre, e dezembro, janeiro, fevereiro, terminando o segundo, iniciando o primeiro do próximo ano. Bem, vamos falar agora dos órgãos. Quanto aos órgãos das câmaras, a gente sabe que, conforme eu falei antes, existe a mesa diretora, plenários, líderes, bancadas e comissões, e mais especificamente a mesa diretora é como se fosse um motor de todos esses órgãos, é o motor da Câmara, né? Ela é responsável por dar direcionamento aos trabalhos legislativos e cuidar do serviço administrativo da Casa. É importante a gente lembrar que, após os 2 anos de mandato da mesa, o membro não poderá ser conduzido ao mesmo cargo da eleição subsequente. Ou seja, se ele foi presidente da mesa nos 2 anos em que ele exerceu essa atividade, no período seguinte, porque é de 2 em 2 anos essa eleição da mesa, ele não vai poder ser presidente novamente. Ele pode até ser secretário, mas presidente novamente não. Mais especificamente, a gente vai encontrar isso no artigo 22 da lei, tá? No inciso 1. Deem uma lida, deem uma olhada, porque é bem interessante até para entender como funciona a mesa diretora. A composição ela vai de acordo com os critérios estabelecidos dentro de cada lei orgânica. Como eu disse anteriormente, a lei orgânica ela regulamenta, manda em tudo no município. Bem, o segundo órgão mais importante do plenário, e talvez acho que o mais conhecido de todos, é o plenário, né? O plenário é o órgão deliberativo da Câmara Municipal, assim como existe a Câmara dos Deputados, Câmara Federal, e ele é constituído pela reunião de vereadores em sessões, local, horário, formato, tudo estabelecido pelo regimento interno. Bem, a lei orgânica de cada município no seu texto é que define a quantidade e exigência de votos, tá? Dentro do plenário tem lá sessões ordinárias, extraordinárias, especiais, que a gente futuramente vai falar.
Em relação ao terceiro órgão das câmaras de vereadores, são as comissões. Tá? As comissões são grupos. São grupos formados específicos criados pelo regimento interno. Elas são constituídas de vereadores com representação proporcional à bancada partidária. As comissões, elas podem ser permanentes ou temporárias. As comissões permanentes, elas subsistem nas legislaturas, elas já existem, elas funcionam sempre, ano após ano, e a temporária vai de acordo com um assunto específico, uma situação específica. Elas se extinguem ao término da legislatura ou até mesmo antes. Em relação à mesa diretora, eu esqueci de me falar anteriormente, não deixem de ler o artigo 22 por completo, tá? Ele tem 11 incisos, é interessante até para entender, e lá vai falar de regimento interno, de vetos e outras coisas também que são tão importantes quanto. Bem, em relação ao outro órgão, os outros órgãos das câmaras, a gente pode falar das bancadas. Bancada nada mais é do que um grupo de vereadores de determinado partido político com representatividade na Câmara. A gente também pode falar e definir a bancada como um grupo ideológico. A gente tem aqui no Congresso Nacional, na Câmara, por exemplo, a bancada da bala, que é composta por deputados, senadores que são militares ou ex-militares, enfim, militares da reserva. E a gente tem também bancada cristã, que é muito grande, é forte. Tem a bancada ruralista. E também essas bancadas elas podem eleger seus próprios líderes. E esses líderes vão lutar pelo direito de serem representados dentro de cada comissão. Bem, em relação aos líderes, os líderes são mais do que simplesmente o elo entre a bancada e a mesa diretora. Tá? Os líderes podem orientar os colegas em votações, por exemplo, votar sim ou votar não no projeto X ou Y, orientar em relação a emendas e etc. Bem, vamos passar agora para as funções das câmaras. As câmaras legislativas elas desempenham algumas funções, tá? No entanto, muitas vezes a função legislativa, a criação de projetos de lei e as votações são as únicas conhecidas, assim. As pessoas não sabem que as câmaras e os vereadores têm a função de, por exemplo, fiscalizar o prefeito, fiscalizar as contas do prefeito, fora a questão administrativa, judiciária, até porque os vereadores eles podem julgar o prefeito e também até outros vereadores mesmo. Bem, em relação à função legislativa, certamente é a atividade mais importante da Câmara. Ela ocorre quando os vereadores participam de formação ou modificação das leis municipais. A gente vai falar muito a respeito dos projetos de lei nas próximas rodas de conhecimento. Assim. A gente vai falar sobre cada tipo de projeto de lei, substitutivos, emendas, projeto de decreto legislativo, entre outros. Assim. O objetivo da função legislativa nada mais é do que criar norma jurídica municipal regulando a matéria pela primeira vez ou modificando até regulamentações anteriores. Para tal, os vereadores irão elaborar as proposições, como eu disse, projetos, emendas, substitutivos e outros tipos de proposições. Bem, em relação à segunda mais importante atribuição, função das câmaras de vereadores é a função fiscalizadora, né? Bem, talvez a segunda função mais importante das câmaras porque ela possui inúmeros instrumentos para isso, por exemplo, as CPIs, as famosas CPIs, né, comissões parlamentares de inquérito. Existe o portal da transparência que vai ter no próximo slide, vocês vão ver o portal da transparência em relação a estados e municípios, e não só o portal da transparência em relação ao governo federal, como todo mundo conhece. Bem, a gente tem também o SICONV, que é o Sistema de Gestão de Convênios, e fora os demais aspectos práticos da atuação do vereador, como o fiscal mesmo. Fiscal eu digo de uma maneira geral, por exemplo, podendo fiscalizar contas, podendo fiscalizar questões administrativas, de RH, enfim, fiscal mesmo, né, de verificar o que está acontecendo na prefeitura, no Poder Executivo. Bem, em relação às comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs elas apuram e investigam por prazo estipulado, assim, fato determinado que se inclua na competência da Câmara e são instituídas sempre que requeridas. A gente
Existem CPIs mais especificamente no âmbito de cada município, do tamanho dos seus problemas, mas, por exemplo, a gente tem a CPI aí do futebol, na Câmara Nacional, enfim, no Congresso Nacional, e vocês podem acompanhar isso até pela internet, no site do Congresso Nacional, no site da Câmara, do Senado. Tem os vídeos ao vivo, tem transmissão ao vivo das CPIs, das sessões dessas CPIs e etc. Bem, em relação a fiscal de recursos públicos, como eu disse anteriormente, o vereador pode fiscalizar em diversas frentes, como gestor patrimonial, recursos humanos, atividades financeiras principalmente, e outras atividades também. Tá? Como, por exemplo, o prefeito e o vice-prefeito se ausentarem ao mesmo tempo do município. A Câmara está aí para tudo isso. Bem, terceiro e importantíssimo é o portal da transparência, como vocês estão vendo aqui no slide, tem o site, né, que é transparência.gov.br/tem, que é transparência estados e municípios, o significado. Tá? É uma ferramenta muito importante para que exista transparência entre o governo e a população. Tá? Temos também o SICOMV é de extrema importância porque o vereador precisa conhecer quais são as funções do SICOMV, já que o sistema, a função desse sistema é analisar, estar perto desses convênios celebrados entre os municípios e o governo federal, que são elaborados através do programa mesmo. Bem, as outras funções das câmaras de vereadores são administrativa, judiciária e de assessoramento. Em relação à administrativa, como eu disse anteriormente, ela se reserva à organização interna mesmo da Câmara. É óbvio que existe o regimento interno, óbvio que existe a lei orgânica e depois o regimento interno. O regimento interno existe em todos os lugares, por exemplo, em tribunais, nas câmaras, enfim, no Senado Federal, em todos os lugares existe o regimento interno. E o regimento interno, ele regulamenta o funcionamento, estruturação, direção de todos os serviços e serviços auxiliares que vão ser feitos ali dentro. Tá? Para que funcione perfeitamente, estudar o regimento interno, estar sempre dando uma lida. É importante que a população também, caso tenha interesse, que ela vá atrás disso. Bem, em relação à função judiciária, a Câmara tem competência para julgar o prefeito e os próprios vereadores e acaba por exercer, assim, uma função judiciária. Tá? Em relação ao assessoramento, não é menos importante, apesar de ser a última que a gente vai citar aqui, a função de assessoramento ela pode se dar quando o vereador sugere medidas de interesse público ao prefeito, por exemplo, pedidos e sugestões dão através de requerimentos e moções. Requerimentos e moções nós vamos falar um pouco mais adiante, até porque são maneiras da Câmara não solicitar, mas assim, trabalhar próximo do governo, próximo do executivo em âmbito local e também até do Estado mesmo, no governo estadual. A gente vai entender isso melhor na próxima roda do conhecimento. Bem, de qualquer forma, já podem ir pesquisando, já podem ir lendo sobre. O próximo slide, a gente vai falar sobre as sessões. Tá? As sessões da Câmara se dividem entre ordinárias, extraordinárias e especiais, tá? Assim como, o Legislativo em âmbito estadual e federal também fazem. Bem, as sessões ordinárias elas são sessões que já são previstas para acontecer de acordo com o regimento interno. Né? Elas ocorrem normalmente, devem ocorrer diariamente, enfim, dentro do funcionamento da Câmara Municipal. Bem, as sessões extraordinárias, elas ocorrem fora do período das sessões legislativas, elas podem ser convocadas a qualquer tempo, até inclusive pelo prefeito, tá? O presidente da Câmara, ou pela maioria dos integrantes da Câmara Municipal, se juntam os vereadores. Bem, normalmente é matéria de interesse público e de grandíssima importância, até porque você está abrindo espaço, um espaço que não existia, um espaço extraordinário, para discutir um ponto, um projeto, enfim. E, por fim, tem as sessões especiais, que nada mais são do que sessões que servem, prestam para prestar homenagens, para comemorações cívicas, enfim, coisas muito comuns. Por exemplo, um atleta que é do município ganha uma premiação, ganha uma medalha olímpica, ele normalmente vai ter lá a sessão para homenageá-lo
homenagem a alguma categoria ou coisa dessa natureza. Tá? Essas sessões especiais elas não têm uma obrigatoriedade de número, tá, de vereadores e até de local e data. Elas podem ser realizadas até na praça do município, tá, já que nada é deliberado dentro dela. Bem, já que a gente falou em sessões, é importante falar, obviamente, do quórum. O quórum nada mais é do que a exigência de determinado número de vereadores presentes nas sessões, tá, para exercerem suas atividades, com a abertura da sessão, o conhecimento do expediente, até o debate dos assuntos. Em relação a sessões e quórum, existe a maioria absoluta, a maioria simples e a maioria qualificada. É até um tanto quanto pouco confuso, assim. Por exemplo, a maioria absoluta é aquela que representa mais da metade dos membros da Câmara, porém, eles não precisam estar presentes no local. Por exemplo, conforme eu coloquei aqui, uma Câmara composta por 21 vereadores, a maioria absoluta seriam 11. A maioria simples é a maioria dos votos para aprovar determinada proposição, desde que presente a maioria. Então aqui a gente não conta um número exato, um número total, tá? Nós contamos um número mínimo presente na Casa Legislativa. Em relação à maioria qualificada, é o quórum que atinge ou ultrapassa 2/3 ou 3/5 dos membros da Câmara. O exemplo que a gente colocou é o seguinte: se a lei determinar a maioria de 2/3 para cassar o prefeito, se a Câmara tiver 27, então seriam necessários 18 votos para isso. Tá? Bem, para encerrar aqui a nossa primeira roda do conhecimento, a gente vai falar mais especificamente agora da participação popular direta, que é muito importante, principalmente em municípios menores, em que, por exemplo, as pessoas se conhecem os vereadores, conhecem o prefeito. Então, assim, a participação da população, essa participação popular mais direta ao ponto é tão ou mais importante quanto o que é deliberado dentro da Câmara. Até porque a população sabe quais são as necessidades, os vereadores são a maior representatividade, a maior representação da população dentro da Casa Legislativa, dentro da questão política do município. Bem, a participação popular direta é uma organização em que o cidadão do município poderá participar de forma direta no processo de tomada de decisões. Por exemplo, a gente tem plebiscitos, referendos, iniciativa popular, audiência pública e orçamento participativo. Em relação a plebiscito, o plebiscito é uma consulta prévia ao cidadão sobre matéria que ainda vai ser discutida. Não sei se vocês lembram, em 1993 a gente teve um plebiscito sobre a forma de governo no Brasil. Tá? Bem, em relação ao referendo, o referendo é a consulta posterior a algum ato do governo para que ele seja retificado ou não. O último referendo foi em 2005 sobre a proibição da comercialização das armas, Estatuto do Desarmamento e etc. Bem, a terceira forma de participação popular direta é a iniciativa popular, tá? Que nada mais é do que o projeto apresentado na Câmara de Vereadores e assinado por 5% do eleitorado local, tá? Com um texto de matéria de interesse específico do município, da cidade ou até mesmo do bairro. Tá? Em relação a quarta forma de participação popular direta, a gente tem a audiência pública. A audiência pública assegura ampla e efetiva participação da sociedade civil em atividades para elaboração legislativa. Bem, em relação ao referendo, ao contrário do plebiscito, ele não é uma consulta prévia, ele é uma consulta posterior sobre algum ato do governo para que esse ato seja retificado ou não. O último referendo que nós tivemos foi em 2005 sobre a proibição de comercialização de armas. Na época, 63% da população votou a favor da não comercialização. Tá? Bem, em relação ao terceiro, a iniciativa popular é um projeto apresentado na Câmara e assinado por 5% do eleitorado local, tá? Com texto de matéria de interesse tanto do município quanto da cidade mesmo ou até do bairro. Tá? É já até um pouco mais comum do que o plebiscito e o referendo, que são, como vocês viram aí, um em 93 e outro em 2005, muitos anos atrás. A quarta fórmula de participação popular direta é a audiência pública. A audiência pública assegura ampla e efetiva participação da sociedade civil, da população do município em atividades para elaboração legislativa. E, por fim, o orçamento participativo, que é um tanto quanto mais complexo que os outros.
O orçamento participativo é um instrumento político não atrelado ao poder estatal e que pode e deve ser ocupado pela população como inovação político-administrativa. O orçamento participativo é a combinação do poder público com a democracia a serviço da cidadania. Bem, esse foi o nosso primeiro vídeo da Roda do Conhecimento. Nós falamos mais especificamente sobre a Câmara de Vereadores. Futuramente a gente vai falar sobre os vereadores em específico e vamos falar também sobre legislação municipal. Futuramente a gente deve ir tratando de outros assuntos mais direto ao ponto. Não deixem de participar, não deixem de entrar em contato conosco, qualquer dúvida, qualquer crítica a respeito do vídeo, alguma informação que talvez não seja a mais correta. No último slide nós temos aí o meu contato, tá? O telefone é 61 2101 6066 e vocês podem também enviar críticas, sugestões, dúvidas pelo e-mail vereadores@cnm.org.br. Bem, até a próxima. Obrigado.